quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, porque ontem foi dia de reunião de comissão. Isso mesmo, nós estamos encerrando o semestre legislativo, mas por aqui muito trabalho ainda acontece na Câmara Municipal. E ontem a Comissão das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida discutiu a importância da inclusão na sociedade. A reportagem é de Michel Amorim. Na quarta reunião ordinária da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida da Câmara, o vereador Marrom Cunha, que é presidente do grupo, trouxe convidados para discutir a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Nós tratamos assim de vários, já vem vindo de decorrência realmente de nossas dificuldades de inclusão, acompanhando em escolas, acompanhando no dia a dia, na cidade, nos bairros, e realmente tem muito ainda que melhorar. Priscila, que participou da reunião, falou sobre o que já enfrentou no trabalho. Ela usa muletas e foi contratada em um hospital para carregar documentos. Eu dependia de alguém, todo momento, pega para mim. Primeiro, como que eu, como pessoa, me sentia incapaz? Porque eu não conseguia executar o meu trabalho sozinha. E quando um gestor não é preparado para lidar com essa situação, quando eu cheguei e falei assim, olha, eu não estou conseguindo, eu acho melhor eu mudar de função. Eu escutei. Você está reclamando do quê? As pessoas não te ajudam? Não estão te ajudando? A pedagoga explicou também o termo capacitismo durante a reunião. Assim como existe o racismo, a homofobia, o capacitismo, ele é um tipo de preconceito contra a pessoa com deficiência. Ele é muito usado hoje em dia, no lugar da palavra preconceito. A gente diz, a pessoa tem capacitismo. Ela é bem voltada para a questão das empresas, que essa questão da capacidade, das falas das pessoas. Fazem parte também da comissão os vereadores Jair da Farmácia, Carlinhos Camelô, Paula Haddad e a vereadora Débora Palermo. Então hoje sabemos porque, mais que as políticas e as leis tenham se adaptado e sendo mais rigorosas com sua aplicabilidade e acessibilidade, a inclusão social das pessoas com deficiência ainda tem um longo caminho para ser totalmente respeitada e aplicada. E logo depois desta reunião da comissão que analisa aí a questão dos deficientes de mobilidade reduzida, a gente teve uma outra reunião aqui na Câmara de Campinas. Desta vez foi a discussão em torno dos direitos da criança e do adolescente e a comissão é presidida pela vereadora Débora Palermo. E nós vamos tratar de um tema de extrema importância, né, para Campinas e principalmente para nossas crianças e adolescentes, que é a educação municipal. Os desafios e tudo aquilo que nós temos como políticas públicas a ser apontadas, né, para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes. E sobre esses desafios do distanciamento social na escola, o secretário municipal de Educação, professor Jorge Tadeu, falou sobre o assunto. Uma ação conjunta da Secretaria da Saúde, especialmente através do Departamento de Vigilância Sanitária, e a Secretaria da Educação. Foi preciso estabelecer, e mais do que estabelecer, fazer com que entendessem, né, os profissionais da educação, aqueles que estão envolvidos com o funcionamento da escola, com os familiares e com os alunos, para que entendessem os protocolos, entendessem as ações de segurança que precisavam e continua precisando de atenção
muito especial, né? E com isso, nós, da educação, atentos e, de certa forma, bastante preocupados com a falta que a escola, de maneira presencial, fazia e ainda continua fazendo, porque o retorno é parcial, à educação das nossas crianças. Certamente, a ausência de funcionamento da escola impactou negativamente a formação dos nossos alunos. Lembrando que o secretário de Educação Municipal falou sobre a educação na rede municipal de ensino, mas o promotor público se preocupa com a questão da volta às aulas no estado. O governo do estado de São Paulo sinalizou agora, recentemente, com a possibilidade de retorno de até 100% dos alunos no mês de agosto, não é? E nós estamos vivenciando esse auge da pandemia. Então, quer dizer, isso traz uma preocupação muito grande de nossa parte, acho que de todos que trabalham com a educação, porque se de um lado, como muito bem pontuou a vereadora Débora, e é a nossa preocupação também, nós temos os prejuízos educacionais, os prejuízos psíquicos, não é? Desses adolescentes, questões às vezes de abuso que não são detectadas porque estão longe das escolas. De outro lado, há a preocupação com a questão do contágio. Então, isso nos leva a qual conclusão? Que precisamos preparar a escola como um ambiente minimamente seguro para os estudantes, para os professores, para os funcionários, né? Eu acho que a vacinação aí dos professores, funcionários já é um alento, não é? Mas não podemos nos esquecer que agora, com a vacinação dos grupos, das faixas etárias mais elevadas, dos adultos, dos senhores, das senhoras, infelizmente, lamentavelmente, o contágio vem abaixando e está chegando nas crianças, está chegando nos adolescentes também. Lembrando que esta foi a última reunião da Comissão da Criança, do Adolescente e Juventude antes do recesso de julho, mas a presidente garante que os desafios na educação no contexto da pandemia continuam na pauta. E vamos seguindo em frente por aquilo que eu vim fazer aqui, né? Defender os direitos das nossas crianças e adolescentes que merecem políticas públicas, não só para cumprir o que a lei diz, mas com qualidade, de qualidade, para que a gente mude, né, esse país. Eu acho que se investindo na criança, no adolescente, a gente muda uma história. Então, é isso que eu acredito, nessa linha que eu sempre trabalhei e continuarei trabalhando. Muito obrigada, doutor Rodrigo, muito obrigada, professor Tadeu. Foi uma honra e, com certeza, nós iremos falar muito ainda nessa comissão sobre educação. Ontem também a Comissão Especial de Estudos que analisa o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande se reuniu. Essa foi a última reunião também desse semestre, lembrando que a Comissão de Estudos que analisa o desenvolvimento lá do Distrito do Campo Grande, ela pediu a prorrogação dos trabalhos e ontem, então, apresentou um relatório parcial. A Comissão Especial de Estudos, que tem a finalidade de analisar e discutir o desenvolvimento do Distrito do Campo Grande, entregou à Câmara o relatório parcial dos trabalhos iniciados em março deste ano. Nós adotamos essa estratégia de aprovar um relatório parcial e encaminhar ao prefeito para que possa constar da lei do plano plurianual. Então, esse diagnóstico denso que foi feito, nessa escuta à comunidade, aos especialistas e a agentes da própria prefeitura, é importante que a gente, então, aprovado o relatório parcial, possamos encaminhar ao prefeito para que conste da lei do plano plurianual.
O relatório agora será entregue ao prefeito Dário Saad. Tem análises e sugestões de propostas que sejam incorporadas ao plano plurianual de 2022 a 2025 da cidade, que é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Políticas públicas muito importante, como a ligação entre os bairros, o desenvolvimento da região passa por isso, não é? A saúde, a educação, não é? Então todas as contribuições que nos foi passado, elas estão contempladas no relatório e é importante que o prefeito tenha conhecimento disso, para que ao elaborar a lei do plano plurianual, que vai ser base para os próximos 4 anos, ele tenha essas informações e possa constar isso, né, como base para a elaboração do orçamento nos próximos anos. Fazem parte da CE os parlamentares Paulo Búfalo, Gustavo Peta, Carlinhos Camelô e Débora Palermo. Nós devemos encaminhar para outros órgãos, porque nós sabemos a solicitação de um distrito, de uma agência de correios, de uma agência bancária, passa pela administração também, mas a Câmara, e o nosso presidente está aqui, inclusive, com a gente, nós podemos remeter essas demandas a outros órgãos de outros níveis de governo, seja tanto estadual como da União. O presidente da Câmara acompanhou a reunião de entrega do relatório parcial. Eu não tenho dúvida que essa é uma das comissões mais importantes que foi criada nessa Câmara para acompanhar o desenvolvimento dessa região que é tão grande e que carece muito do poder público, principalmente do Executivo Municipal. Em nome da Câmara, agradeço a todos vocês, membros dessa comissão, através do seu presidente Cecílio Santos, e dizer que a presidência, a Câmara, está à disposição de vocês, para juntos caminharmos em busca do desenvolvimento dessa região, que carece muito de todos nós. E estou à disposição, presidente Cecílio, para quando for entregar esse relatório ao prefeito municipal, quero acompanhá-los e fazer valer que o trabalho que foi desenvolvido por essa comissão é de suma importância. É uma região carente de serviços públicos e a Câmara não pode se furtar. Então, vocês fizeram um trabalho maravilhoso, magnífico, através do acompanhamento da mídia, principalmente a escrita aqui da cidade de Campinas. Então, eu quero aqui deixar os meus parabéns e à disposição de vocês naquilo que vocês necessitarem. Nós vamos entrar no recesso parlamentar no mês de julho, mas os trabalhos da comissão vão continuar. Então, voltando ao recesso, nós teremos as reuniões plenárias, como essa que fizemos hoje, para apresentar o que foi colhido junto à comunidade. E ainda no dia de ontem nós tivemos uma audiência pública, né, Mirna? Isso mesmo. Essa audiência pública que foi realizada pela Comissão de Mobilidade Urbana é em determinação a uma lei de 2020 aprovada aqui na Câmara que obriga que seja feito um relatório trimestral de prestação de contas dos valores arrecadados com as multas de trânsito aqui na cidade. A comissão ela é presidida pelo vereador Otto Alejandro, mas quem comandou ontem a audiência pública foi o vereador Rodrigo da Farmadic. Hoje eu substituo aqui o presidente da comissão, o vereador Otto Alejandro, e como suplente do vereador Rubens Gás, faço aqui as vezes da presidência da comissão. Essa audiência pública aqui ela é importante, é a primeira, na verdade, que a Câmara Municipal faz para que haja esse detalhamento, essa postura de transparência do poder público, o executivo municipal, porque nós, como poder legislativo, temos a prerrogativa e também a obrigação de fazer a fiscalização dos recursos administrados pelo poder público executivo municipal. As mudanças de prazos e suspensões de notificações de multa em 2020 pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que confundiu muitos municípios e começaram a ser notificados só esse ano, foi um dos principais temas da reunião, esclarecido pelo presidente da INDEC. Em janeiro,
entraram as penalidades processadas. Por quê? Porque é um quantitativo de penalidades processadas em dezembro do ano anterior, que foram processadas em janeiro. Como esse processo foi desbloqueado em dezembro, em fevereiro e março, então, começaram a ser processadas e enviadas essas multas a partir de dezembro do ano passado e depois de janeiro. Aqui embaixo, então, nós temos os valores que equivalem a as entradas de multas e como falei para os senhores, esse número aqui é um número aparentemente desproporcional em relação a esse número, porque esse valor que entrou em janeiro não é só das multas que foram processadas em dezembro. Quer dizer, é a entrada de outras multas pagas até eventualmente com atraso referentes a 2019. Nós tivemos, por resolução, aqueles gastos encaixados ou agregados nessa rubrica. Então, por exemplo, educação de trânsito, fiscalização, sinalização, planejamento. Então, esses foram os valores dos gastos que a INDEC utilizou no seu cotidiano, amparado na resolução e nos artigos que nós citamos para os senhores. O resultado foi esses gastos mensais que nós tivemos aqui, que nos dá um resultado negativo. Ou seja, nós gastamos com essas ações no cotidiano da empresa um valor superior ao valor que foi arrecadado equivalente a esses gastos. Também participaram da reunião os vereadores Paulo Gaspar, Paulo Búfalo e Cecílio Santos. O vereador Rodrigo da Farmadic falou da importância da continuidade desses debates. Eu tenho acesso aqui a uma planilha de dados, será encaminhado ao gabinete de todos os vereadores para que tenham acesso. Eu acho que essa foi a primeira audiência pública, nós teremos mais, nós podemos e devemos melhorar a legislação, porque é obrigação nossa do Poder Legislativo fazer a fiscalização desses recursos e através de uma emenda ou mesmo de uma alteração da lei, eu acho que a gente pode cada vez mais aprimorar esse mecanismo de fiscalização para que a gente tenha mais transparência no uso do dinheiro, dos recursos públicos para o cidadão, principalmente aquele pagador de impostos. E eu acho que também o cidadão campineiro, aquele que se sentir lesado em algum momento por alguma multa abusiva, ele tem todo o direito e dever de fazer o seu recurso contra aquela multa. Nós temos aqui a nossa Casa Legislativa, que é também o órgão fiscalizador do Poder Executivo, então deve procurar o Legislativo. Nós temos os canais da Prefeitura de 156, o de Vidoria, que pode ser também solicitado revisão. Então, mesmo esses recursos são oriundos das multas, são para aplicação destinadas exclusivas nas quais nós fizemos aqui menção hoje do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nós temos que cobrar e exigir do Poder Público Executivo sempre a melhoria contínua da engenharia de tráfego, de uma instalação de um semáforo, de uma melhoria na sinalização vertical, na sinalização horizontal, até porque nós temos recursos para isso, temos profissionais técnicos capacitados e habilitados, servidores públicos municipais da INDEC que fazem esse trabalho brilhantemente. É o nosso dever como fiscalizador está levando essas demandas para a INDEC, que chega até nós através dos nossos gabinetes, essas reclamações, e muitas vezes através de uma indicação. E para nós encerrarmos as notícias do Legislativo Mirna Abreu, segunda-feira, na próxima semana, teremos mais eventos e por este motivo o Câmara Total tem uma edição mais curta, né? Isso mesmo, já na segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, acontece a reunião da Comissão Especial de Estudos que discute a importância do Instituto Federal de São Paulo no campus Campinas, sob a presidência da vereadora Guida Calisto. Essa reunião vai até o 12h30. E à 13h tem a reunião da Comissão de Cultura, a comissão permanente aqui da Câmara. E logo às 15h30 a reunião da Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública, todas transmitidas ao vivo pela TV Câmara Campinas. Então, entre 12h30 e 13h a gente chega com as informações do fim de semana. Por falar nisso, ótimo fim de semana, Mirna Abreu. E até terça-feira, portanto. Combinado, até terça.